E bora para mais um série Exames. Bom, antes de eu começar o assunto desse vídeo maravilhoso, eu gostaria muito que vocês pudessem compartilhar esse vídeo e o canal com tio, tia, pai, mãe, papagaio, periquito, cachorro, irmão, irmã, prima, amigo. E outra coisa, gente, se inscreva aqui no canal, tá bom? E eu quero um like de vocês nesse vídeo e nos outros vídeos do canal. Bom, gente, esse vídeo ele é um vídeo bem especial, né? Por que ele é especial? Porque ele é o 20º vídeo aqui do canal. E por ser o 20º vídeo aqui do canal, eu quero trazer um assunto interessante, um assunto que vale muito a pena a gente conversar sobre ele, né? Bom, é o seguinte, as pessoas sempre perguntam, né? Como que eu jogo um videogame, né? Porque assim, gente, jogar videogame exige muita concentração. E eu joguei videogame desde criança, né? Lógico, joguei jogo como Mario, já joguei Mario Kart, já joguei Mario Party, né? E assim, são jogos que são assim, focados, né, para crianças. E eu era criança na época, eu jogava esses jogos. E jogar videogame exige muita concentração. E existe um estudo, né, que fala que jogar videogame exige aí a sua concentração e ao mesmo tempo jogar videogame, né, pegar o controle ou jogar um Kinect, que seria, né, o videogame ali do Xbox, ou jogar o Wii, ele é usado para tratamentos de pessoas. Que seria esse tratamento, né? De pessoas que têm um pouco mais de idade, ou um tratamento de que não tem mobilidade, porque jogar videogame também exige a mobilidade. É lógico que existem videogames que são para isso, como falei, né? O Kinect, que é do Xbox, que tem o Wii, que é um controle e você joga. E, gente, jogar videogame também é uma arte. E antes, quando a gente falava que eu jogava videogame, você era meio considerado um nerd e ao mesmo tempo você era o excluído da turma, né? Não importa se era na escola, se era no trabalho ou se era numa faculdade. Você era considerado uma pessoa estranha e ao mesmo tempo ninguém gostava, né, de que você jogava videogame, né? E jogar videogame, gente, é uma coisa muito gostosa. E as pessoas sempre vão perguntar: mas como que eu jogo videogame? Qual é o primeiro jogo que eu posso jogar? Bom, se você é criança, especialmente para crianças, eu recomendo aí você jogar o jogo, ou melhor, jogar o Nintendo Switch. Eu não joguei o Nintendo Switch, já joguei Nintendo 64, já joguei o Wii, né? E tanto o Nintendo 64, que tinha um controle muito estranho, mas eu jogava Mario nele, eu joguei o Wii, e o Wii era um jogo totalmente de movimentos, né? Tinham dois controles, tinha um que era um formato de um controle e tinha um outro que era para analógico, então você se movimentava aqui e movimentava aqui. E, gente, eu recomendo vocês jogarem esses jogos com as suas crianças, lógico, né? Mas Felipe, eu não sei como posso começar a introduzir, né, a meu filho a jogar, ou meu primo, e por aí vai. Bom, gente, é muito mais fácil você introduzir o seu filho, o seu primo, com jogos fáceis, né? Outra coisa, o jogo do Mario, ele é um jogo muito difícil, só que ao mesmo tempo é um jogo que todo mundo gosta. E é do Nintendo Switch. E também o Nintendo Switch tem um Pokémon. Então, assim, é lógico que tem vários tipos de jogos de Pokémon. Tem a coletânea Pokémon, tem o Pokémon Snap, tem tantos tipos de Pokémon. É lógico que o seu filho, o seu priminho, ou alguém que você conhece que é criança, vai gostar desses tipos de jogos, né? Pokémon ou Mario. Lembrando, gente, o jogo do Mario, ele é um jogo muito difícil, só que ao mesmo tempo, pelo que eu entendi, dando as minhas pesquisadas, o jogo do Mario hoje ele não é tão difícil na época que eu jogava, mas ao mesmo tempo ele exige uma concentração. E, lógico, mas eu não quero jogar o jogo do Mario. Mas eu já joguei o jogo do Mario, eu já comecei com esses tipos de jogos e ao mesmo tempo quero uma recomendação. Bom, gente, se você gosta de jogo de luta, né, jogo de luta que eu também já joguei, temos o Marvel vs Capcom, tanto o 1, o 2, eu já joguei o 1, eu já joguei o 2, eu não joguei o 3, eu não vou lembrar aqui de cabeça. Só que ao mesmo tempo também temos o Mortal Kombat. O Mortal Kombat, por incrível que pareça, ele começou num jogo de fliperama.
E na época que eu comecei ali a jogar videogame, eu via muito o jogo do Mortal Kombat em fliperama, que era o Mortal Kombat 1. E ao mesmo tempo, era muito interessante ver isso, porque você tinha que comprar as fichinhas e jogar no fliperama. Eu ia com os meus irmãos e por aí vai. E depois o Mortal Kombat foi pros consoles, né? Lógico, o jogo do Mortal Kombat é um jogo totalmente ali bem pesado, porque ele é muito violento, né? Tem os personagens icônicos, que é o Scorpion, o Sub-Zero, o Shao Kahn, o Liu Kang, o Kung Lao. Só que assim, são personagens marcantes. Eu joguei o Mortal Kombat, só que ao mesmo tempo é um jogo de luta que eu jogava com os meus irmãos. Quando eu jogava com os meus irmãos, gente, era bem de disputa mesmo, porque os meus irmãos eram bem apelões na parte de jogar jogo de luta, não importa se era Mortal Kombat, Marvel vs Capcom, Street Fighter, eles eram bem apelões e era muito difícil ganhar deles. E quando eu ganhava deles no jogo de luta, eles faziam questão que eu ia perder no próxima partida, né? E assim, jogar, né? Eu, ao mesmo tempo, eu sempre joguei videogame, eu joguei GTA, eu jogava bastante, né? Tipo, GTA, gente. Lá o GTA tem lá as coisas das 6 estrelas de polícia ou as 5 estrelas, né? Eu conseguia 6 estrelas tranquilamente, né? Porque eu era meio que viciado em jogo de videogame. Eu jogava pra caramba, né? E depois de um tempo eu parei, né? Ao mesmo tempo, os meus irmãos sempre jogou, eu sempre via ele jogando, então eu já vi ele jogando Skyrim, eu já vi ele jogando Metal Gear, eu já vi ele jogando, era super legal ver os meus irmãos jogar. E nisso, né, no PlayStation 2, começou a ter a onda do Kingdom Hearts, né, que é o primeiro Kingdom Hearts, e a partir daí eu fiquei interessado nisso, porque o jogo do Kingdom Hearts, gente, era uma mistura dos personagens da Square Enix com os personagens da Disney. Quando você pegava a capa, né, do jogo, você falava, ai, que jogo fofinho, nosso jogo é pra criança. Gente, o jogo não é pra criança, tem uma história muito difícil de entender. O Kingdom Hearts fala de pessoas escolhidas que têm uma espada que é formada de uma chave, tem o Sora, tem os amigos do Sora, que é o Rico e a Kairi, e depois de alguns acontecimentos nos jogos, os seus companheiros é o Donald e o Pateta, né? Então você visita os mundos da Disney, que tem o Tarzan, Pequena Sereia, Aladdin. Então tinha muita coisa, né? E legal disso que o Kingdom Hearts tem o Kingdom Hearts 1, tem o Kingdom Hearts 2 e o Kingdom Hearts 3, e é lógico que tem os seus jogos de spin-off, que você tem que jogar esses jogos. Então assim, quando o Kingdom Hearts foi lançado para o PlayStation 2, eu senti confortável em jogar aquele jogo. Então assim, o Kingdom Hearts 1 e o Kingdom Hearts 2 eu joguei mais ou menos umas 3, 4, 5 vezes, porque era um jogo que eu amava. E eu ainda gosto desse jogo, é um jogo que fica sempre perto do meu coração, porque foi com esse jogo que eu senti o amor de novo de jogar videogame. Então assim, lógico, jogar Kingdom Hearts é super difícil por conta de alguns comandos, né? Vou dar alguns exemplos para vocês. Quando a gente jogava o PlayStation 1, tô aqui com o controle. Esse controle aqui, gente, é do PlayStation 5, tá? Quando a gente jogava o PlayStation 1, você usava só esses botões, que eram os direcionais, e esses aqui, né? Que seria o PlayStation 1, depois veio o PlayStation 2. O PlayStation 2 veio esses aqui. Hoje em dia, lógico, você usa o L1, o R2, o L2 e por aí vai, né? Vocês usam esses aqui. Quando você vai jogar, você joga com a mão aqui embaixo e apertando esses botões, certo? Se vocês forem prestar atenção, todos os jogos de PlayStation que eu joguei, você sempre vai apertar o botão quadrado, que é esse aqui, o quadrado, muitas vezes o triângulo, e para pular é o X. O bolinha para esquivar, tá? Você se movimenta a câmera por aqui e muitas vezes tem para você defender é por aqui. Então, eu sei que é difícil, certo? Jogar um jogo de PlayStation, que eu tô aqui com o controle de PlayStation 5, é super difícil, porque você tem que exigir concentração. Então, imaginando, se eu estivesse aqui jogando videogame, eu estaria aqui jogando, apertando um botão, pulando. Você tem que se concentrar na tela e se concentrar nos botões, certo? Então é um exemplo que eu estou dando para vocês. É lógico que cada controle é diferente. Esse controle aqui
é do PlayStation 5, né? É um controle bem convencional do PlayStation. É lógico que tem controle do Xbox, é lógico que tem um controle ali do Switch, é lógico que tem um controle também do Steam Deck. Então, ao mesmo tempo, e também tem um controle do computador. Eu já joguei jogo de computador também, né? Que era aqueles jogos de filmes, né? Jogos de filmes, que era o jogo do Hércules. Eu já joguei o jogo de computador, que era de aprendizado, que era Coelho Sabido. O Coelho Sabido era um jogo, gente, de aprendizado, tipo de matemática, português, inglês, história e por aí vai. Eu não jogo mais jogos no computador porque eu não tenho mais paciência, ou melhor, não é por ter paciência, eu não consigo mais, eu acho chato, né? Já joguei jogo de celular, é lógico que tem um Candy Crush, é lógico que tem esses jogos de celular que faz muito sucesso, Pokémon Go e por aí vai. Eu não gosto de jogar jogos no celular, respeito muito quem joga. Eu entendo que jogos no celular mudou muito graficamente, né? Porque assim, todo mundo joga Candy Crush, porque jogar Candy Crush meio que distrai, né? Você tá num ônibus ou no metrô, né? Ou indo pra algum lugar. Jogar Candy Crush, ele meio que dá uma distraída ali no seu tempo de viagem, né? E o Pokémon Go, né? O Pokémon Go em si, já joguei Pokémon Go. Eu entendo que jogar o Pokémon Go na época era jogar com a galera, que você tinha que ir na rua, caçar Pokémon e por aí vai. Então, assim, existem vários tipos de jogos, né? E a pergunta é que fica, poxa, Felipe, eu quero muito jogar videogame. Então, assim, eu recomendo a você jogar jogos fáceis, lógico, que jogos fáceis você consegue muito bem achar. Tem jogo de arcade, tem vários tipos de jogos que você consegue entender que ele é um pouquinho fácil. Só que todos os jogos de videogame precisam de concentração. Então, assim, eu, como falei, né, eu joguei videogame desde criança, depois de um tempo eu parei, e quando eu voltei, eu entendi que eu não tinha esquecido de como jogar videogame. Então, assim, gente, jogar videogame é como andar de bicicleta. Lógico que tem gente que não consegue andar de bicicleta, tem que aprender a andar de bicicleta, e quando aprende, é uma mão na roda, porque é muito fácil. Então, quando você desaprende, ou melhor, quando você para de andar de bicicleta, quando você volta, né? Você entende que você consegue sim andar de bicicleta. Então jogar videogame é igual andar de bicicleta, é igual tirar uma carta de motorista. Eu sei que tirar a carta de motorista é bem difícil, né? Que tem que fazer alguns passos, provas, teste teórico, teste prático. Mas quando você pega o carro ou anda de bicicleta, você entende que você não esqueceu. Então jogar videogame sim, ele é como andar de bicicleta, então é uma mão com uma roda, né? Lógico que é fácil para algumas pessoas que já jogaram desde criança, só que eu entendo perfeitamente que tem gente que já tentou jogar videogame, tentou assim ser introduzido nos jogos e não gostou. Respeito muito em quem não é fã de jogar videogame. Eu entendo perfeitamente que jogar videogame para algumas pessoas é muito difícil, é um bicho de sete cabeças, porque exige muita concentração. E como falei no começo desse vídeo, que hoje os jogos de videogame, não importa qual, não importa se é Wii, se é Switch, se é PlayStation, se é Xbox, por incrível que pareça, se vocês forem dar uma pesquisada em controles adaptáveis, tem um controle adaptável do PlayStation que é para pessoas de deficiência, né, que é um controle totalmente diferente. Então, assim, hoje jogar videogame, os jogos de videogame, eu entendo que tem alguns jogos que não são adaptáveis, mas ao mesmo tempo tem alguns jogos que são feitos para exercícios, para tratamento, né? E outra coisa, gente, como falei, eu sempre vou jogar videogame, gosto muito de videogame, eu jogo videogame para divertimento. Hoje em dia é lógico que eu jogo videogame para conteúdos, para entender o que está acontecendo. Já falei aqui em vídeos aqui que jogo de videogame tem um roteiro, jogo de videogame tem uma parte gráfica, tem uma arte, são pessoas que estão ali focadas em entregar algo artístico para todo mundo. Então, assim, jogar videogame, além de você ver o que está acontecendo na sua frente, que tem uma história,
que tem ali uma história de que tá acontecendo com você ou não, porque muitas vezes os jogos de videogame traz histórias do cotidiano. Isso eu já trouxe em outros vídeos, né? Por isso que é interessante quando você pegar um jogo de videogame, analisar a parte gráfica, analisar a parte de história e analisar a parte de personagem. Porque o personagem que você controla é um herói, qual é os vilões desse jogo. Então, assim, quando eu jogo videogame, eu fico muito imersivo. E outra coisa, recentemente, né, tava jogando o Ghost of Tsushima, que eu já falei em outro vídeo. Já tava jogando recentemente também, joguei o Devil May Cry, que é uma franquia maravilhosa da Capcom, que é uma franquia muito boa de se jogar. É lógico que é uma franquia que se tornou difícil e hoje não é uma franquia difícil. É uma franquia muito bem aclamada pelas pessoas, né? O Devil May Cry, gente, é uma franquia muito aclamada. Então, assim, o que eu comecei a entender revisitando esses jogos? Eu comecei a entender que, putz, dá sim pra jogar esses jogos de novo, dá sim pra você se concentrar nesses jogos de novo, revisitá-los. E, né, eu entendo que, por exemplo, eu sei que existem pessoas que já tentaram, né, pegar ali um jogo de videogame e acharam muito difíceis. Então, assim, gente, uma coisa que eu posso falar pra você é não desista, né? Tente jogar o jogo de videogame. Muitas vezes você pegou um jogo que é muito difícil. E tem jogos fáceis, entendeu? Tenta um jogo fácil, um jogo linear, sabe? Eu entendo que tem uma concentração, tem a coordenação motora. Eu entendo que tem pessoas que não conseguem, né, em sentar, em jogar, não tem essa parte da concentração. Eu entendo perfeitamente, mas não desista. Se você quer ir nesse mundo de jogos, né, se você quer entender como que se joga, entender o porquê, né? Eu já falei em vídeos, volto nos outros vídeos que eu já falei um pouquinho de FPS, né? Jogos de first person shooter, e eu entendo que é super difícil. Eu, quando comecei a jogar videogame, repito, eu comecei a jogar videogame desde criança, eu achava difícil, só que ao mesmo tempo você vai pegando a manha, você vai entendendo qual o botão que você tem que apertar. Muitas vezes não é só um único botão, né? Aqui, por exemplo, que eu já dei, nunca que você só vai apertar só o quadrado. Lógico, esse controle aqui é de PlayStation, tá? Tem que sempre lembrar vocês. Você nunca vai apertar só o quadrado. Existe uma mecânica de você apertar os outros botões. Então, assim, você vai apertar o quadrado, o X, o bolinho, o triângulo, você vai usar o direcional, você vai usar o analógico, você vai usar esses botões. Hoje em dia existe a parte desse botão que é para mapa, existem esses dois botões aqui para opção. Hoje em dia existe para você tirar a foto dentro do jogo, que é um screenshot. Então, assim, é muita informação, né? Quando eu comecei, lembrando, eu não comecei a jogar no PlayStation, mas quando você entende que tem muita informação, eu não consigo. Tem gente que desiste no meio do caminho. Gente, eu repito, não desista, tá bom? Bom, é o seguinte, gente, eu desde já eu agradeço a todos vocês por estar me acompanhando, né? Estamos aí no 20º vídeo, é muito vídeo, né? É muita informação. É muita novidade, é muito review, é muita falação, porque eu falo muito e muitas vezes eu fico sem saliva para falar. Mas é muito interessante trazer essas informações para vocês, né? Eu entendo que tem aí pessoas que já estão acompanhando desde o primeiro vídeo, ou você que já está vendo esse vídeo, então eu recomendo você dar uma volta, né? Voltar ali nos outros vídeos que eu já lancei aqui nesse canal. E repito, gente, muito obrigado por vocês aí, né, estarem aqui comigo, segurando na minha mão, né, não desistindo, né, entendendo que trazer conteúdo não é fácil, só que ao mesmo tempo eu tô sempre aqui trazendo informações interessantes, né, trazendo algo que vale muito a pena vocês, né, dar uma pensadinha, dar uma pesquisada. E outra coisa, gente, sempre repito aqui, quando você vai jogar algum jogo, pode ser difícil, fácil ou médio, dá uma pesquisada no trailer, dá uma pesquisada no teaser, dá uma pesquisada também no gameplay, porque tem várias gameplays aí espalhadas. Isso também serve para filme e série, tá bom? É o seguinte, gente, o Série Exame fica por aqui. Abraço a todos e repito, muito obrigado por estar aqui comigo, tá bom? Porque eu tenho certeza absoluta que desse vídeo em diante vai ter mais novidades
mais conteúdos, porque por incrível que pareça, é muito vídeo, é muita informação, mas eu fico super feliz por trazer essas informações para vocês, tá bom? É isso, um abraço a todos e repito, e obrigado, obrigado.